Parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei. Jesus era judeu. Ele estava provavelmente era uma sinagoga. Nessa passagem aqui da Bíblia não fala onde ele estava, não. Mas tinha um doutor da lei por perto, e o doutor da lei quis fazer um teste. Eles queriam pegar Jesus. Jesus, com esse negócio de caridade, de criticar os fariseus e o pessoal da religião lá do judaísmo, estava perturbando esse pessoal. Esse pessoal queria pegar Jesus no contrapé. Então o doutor da lei chegou para Jesus e falou: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, formidável. Você sabe que isso daqui é o simbolismo da cruz? Jesus falava em cruz antes de ser crucificado. Então amor a Deus é a trave vertical, amor ao próximo é a trave horizontal. Depois, quando mudaram os ensinamentos de Jesus, puseram Jesus pregadinho na cruz lá, mas aquilo foi um evento que não tem nada a ver com Jesus. Jesus era um homem positivo, um homem otimista, um homem que tinha prazer de estar com o povo, prestava atenção nas pessoas. Aquele sofrimento foi um casinho particular, e logo depois ele no terceiro dia voltou a estar com o povo, voltou a trazer ensinamento. Aquilo ali é o que a gente menos deve lembrar, é de Jesus na cruz. A gente deve de lembrar Jesus na praia, Jesus em cima do barco, Jesus na montanha, conversando com o povo, o povão. Os doutores da lei não, vocês vão ver que eles não tratavam muito bem, não. Disse-lhe Jesus: respondesse muito bem, faze o mesmo e viverás. Mas o homem, querendo parecer que eram justos, disse a Jesus, o doutor da lei: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém então está em cima, Jericó está embaixo. A Bíblia tem vários níveis de interpretação. Jerusalém é onde o povo tinha o templo, é onde o povo ia para orar, para elevar o seu teor vibratório nas vibrações mais elevadas. Então você subia para Jerusalém. Jericó era um centro comercial, então o pessoal descia para coisas materiais, troca, comércio. Então, a outro entendimento é esse. O pessoal saiu de Jerusalém porque estava num espírito elevado. Veio para Jericó, que era um espírito mais materialista. Então, esse homem caiu em poder de ladrões. Então, quando você está cuidando das coisas materiais, você corre o risco de cair na mão de ladrões. O despojaram, cobriram de ferimentos e foi deixado quase morto. Bom, aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, então o sacerdote também, a vibração dele estava descendo, hein? E pelo mesmo caminho viu o homem caído lá, passou adiante. Um levita também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Ele parou e desceu do cavalo, porque vocês vão ver mais na frente que ele pôs o homem no cavalo, então ele estava montado a cavalo. Então ele parou e desceu do cavalo e foi lá ver o que o homem tinha. Se pôs, isso na linguagem bíblica se diz: eu desci da onde eu estava, fui naquele meu irmão que estava sofrendo, ver o que ele precisava. Desceu do cavalo, foi lá ver o que o homem precisava. Tendo visto, se tocou de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e pensou depois, pondo-o em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata-o muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Isso tudo vocês já ouviram em outras passagens. É a parábola do samaritano.
Então Jesus pergunta para o doutor da lei: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele, o doutor da lei, falou: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus respondeu: disse, vai e faz o mesmo, e faz da mesma maneira. Isso está em Lucas, no capítulo 10. Bom, levita, o judeu era todo dividido em tribos. A tribo dos levitas, eles tinham o orgulho de serem os que conheciam melhor a Bíblia, que levar a Bíblia não, ali eram os ensinamentos de Moisés, a Torá. Então esse daí é o que seguia, o pessoal da tribo dos levitas era o que seguia os ensinamentos de Moisés ao pé da letra, os que achavam que eles tinham a melhor interpretação, mas o levita passou. O sacerdote passou, o levita passou. E o samaritano era mal visto entre os judeus, porque o samaritano aceitava alguma coisa ele achava que não era bem assim, então o judeu mais ortodoxo tinha um preconceito com o samaritano, porque o samaritano não atendia às leis do Moisés tão ao pé da letra quanto o levita. Só que o levita passou reto e o samaritano parou. Então Jesus usou essa linguagem para explicar para a gente que não depende tanto de crença. Eu posso ser um levita ou ser um samaritano. O importante é eu descer do cavalo e ver o que o meu irmão está precisando. Perguntou pela ortodoxia. Não, eu pulei um pedaço, né? Eles viviam na região da Samaria, era um grupo religioso que tinha conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região da Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Jesus escandalizou muito os judeus porque não rejeitava os samaritanos. Ele usou até um samaritano na parábola aí. Então Jesus perguntou pela ortodoxia da fé. Fez distinção entre o que crê de uma maneira ou de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta caridade. Jesus não faz da caridade uma das condições de salvação, mas a única. O único jeito de eu subir os degraus da escada de Jacó é com caridade. Não é doação de... Entendeu? É prestar atenção no meu irmão, ver o que ele precisa. Está claro isso daí, gente? Então, sem a caridade não há salvação. É o nome do capítulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nessa interpretação ele está falando que não é uma das, é a única. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. Então, quem é caridoso, com certeza é humilde, é manso, é benevolente, é justo. Então, todas essas virtudes que o homem pode desenvolver, ele precisa tê-las para ser caridoso. Não é para dar esmola, é para ser caridoso. Porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Para encerrar, Caibar Schutel é um escritor de Maton. Ele escreveu o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E ele faz uma interpretação nessa parábola. Para ele, o viajante ferido é toda a humanidade, saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. Então o pessoal se organizou em partidos políticos, em religiões, e mantém o povão na ignorância, no sofrimento. Então esse povão mantido na ignorância, no sofrimento, é considerado a pessoa que desceu de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. O sacerdote e o levita, como sendo aqueles que não se preocupam com os interesses da coletividade. Então o pessoal das religiões formais que mantém toda aquela hierarquia, todo aquele processo de vida, mas não presta atenção no necessitado. O que o necessitado precisa? E o partido político, né? Que se organizou, detém o poder, mas o povo se vira, a gente aumenta o salário mínimo R$60 aí, eles dão um jeito. Infelizmente é assim, está bem representado.
o samaritano que se aproximou e atou as feridas como sendo Jesus. Então Jesus saiu lá do alto da escada de Jacó, veio aqui embaixo onde nós estamos e exemplificou isso tudo e deixou para a gente essa parábola. O azeite simboliza a fé, o vinho, o espírito da palavra de Jesus. Os dois dinheiros, caridade e sabedoria. Amor e sabedoria. A caridade é o amor em ação. Então eu posso, como eu falei, amar sentado no sofá, amo o meu irmão, amo os animais, a vegetação, amo tudo. E não saio do sofá. Então sair do sofá é o amor em ação, é a caridade. Amor e sabedoria, as duas asas simbólicas. Então vários espíritos já falaram dessas asas aí. Eu preciso de duas asas para alçar voo. Se eu quero que o meu papagaio não voe, eu corto duas peninhas de uma asa dele, acabou, ele não voa mais, desequilibra, não sai do chão. Então eu preciso desenvolver duas asas. O espírito meditando, agindo bem, pouco a pouco, vai tecendo e mais tarde voará de forma sublime à eternidade. Vamos subir os degraus da escada de Jacó. O amor é o que buscamos hoje, aplicando os ensinamentos de Jesus, para tirar dos olhos a escama do orgulho e das vaidades, que obscurecem nosso espírito. Muitos cresceram a praticar o bem, com o uso do livre-arbítrio. Outros ainda estão lendo essas páginas, fora da caridade não há salvação. Somos nós. E há os que querem ser samaritanos de hoje, e que sabem que o verdadeiro espírita e o cristão são uma só pessoa. Tá bom, gente? Então o que é o espírita? O espírita é alguém que está querendo ser um bom cristão. Para ser um bom cristão, não tem outro jeito, a única jeito é sendo caridoso. Para ser caridoso, eu tenho que controlar o orgulho, eu tenho que controlar um monte de coisa para mim conseguir prestar atenção no próximo